Bom, Perfeito. boa noite então a todos e a todas. Esta é uma webinar bem importante e bem diferente, né? Porque nós vamos estar aí interagindo entre várias pessoas, né? É uma grande parceria entre a Startup Academy, o promotor, né, do Health Meeting, né? E a nossa convidada, a BioSupply, e também ao Sebrae, que ajuda, né, a suportar, né, essa iniciativa do Health Meeting, né? Então, nós estamos aqui hoje para discutir um tema extremamente relevante, que é muito se fala, né, na participação em feiras internacionais, no processo de internacionalização, especialmente quando a gente fala em empresas da área de tecnologia de saúde, né? E a gente sabe que elas têm uma trajetória bem diferente das demais empresas, né? E está aí uma baita oportunidade de a gente conversar sobre esse tema hoje, especialmente aí dentro dessa etapa preparatória para o Health Meeting, né? Mas também utilizando aí da experiência da Viviane Link, que é da BioSupply, que é uma empresa que já fez essa trajetória toda, né? E que vai poder agregar bastante valor à nossa conversa. Então, assim, eu vou passar agora a palavra para a Aline, né, que vai dar as boas-vindas aí em nome da Health Meeting, e a gente depois, na sequência, aí a gente começa a toque, então, daí com a Vivi. Por favor, Aline. Obrigada, Suzana. Obrigada a todos da Startup Academy por essa parceria, né? A gente já tinha conversado há bastante tempo atrás e aí surgiu essa oportunidade, então, da gente unir, né, todo o conhecimento e expertise que vocês têm, né, com essa oportunidade da feira de poder fazer contatos, né, de focar em geração de negócios. Eu vou compartilhar a tela, mas eu vou fazer uma apresentação bem rápida da Health Meet, só para quem não conhece, né? Quem tá aqui que daqui a pouco não conhece a feira ainda. Deixa eu colocar aqui, lá no meio. Acho que agora sim. Bom, então, primeira coisa, né, convidar todos vocês a participarem da Health Meeting de 11 a 13 de novembro, vai ser na PUC, né, é a nossa segunda edição, né, a Health Meeting é a primeira feira da saúde na região sul do Brasil, olhando então Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né, a gente tem um foco aí muito em geração de negócios e networking, né, olhando também para inovação e para geração, né, compartilhamento de conhecimento. Foi um trabalho feito de ecossistema com muitos parceiros, né? Com a Startup Academy também junto conosco, né? No final tem as logos, a gente tem, não vou citar para não falhar com ninguém, né? Mas a gente tem o apoio desde o início do Sebrae. Temos como patrocinadores a Unicred e a Unimed, né? E foi um evento que ganhou tanta força que o próprio governador fez a abertura no passado e este ano a gente também tem ele confirmado. Bom, então contando um pouquinho do que foi ano passado, né? Nós tivemos 6 mil visitantes na feira, mais de 150 palestrantes, em torno de 100 expositores e 45 startups. Então a gente conseguiu atingir um número bem legal. Esse ano a expectativa é que a gente pelo menos dobre o número de participantes e nós estamos fazendo um trabalho bem mais forte, né? Agora com mais tempo, né? Nessa segunda edição, de atrair pessoas de diferentes regiões do estado e do restante do país. Então, nós íamos fazer a feira em setembro e prorrogamos para novembro por conta das enchentes, né? E acabou, né, que a gente teve a feliz notícia, depois que a gente já tinha trocado a data, de que o aeroporto vai estar aberto. Então a gente está aguardando aí bastante visitantes também, né? Não só expositores, mas visitantes também do resto do Brasil. Aqui a gente tem algumas fotos, algumas imagens, né, da Health Meeting de 2023 e já, né, convido vocês. Aqui alguns congressos para vocês verem e terem uma ideia. A entrada na Health Meeting, ela é gratuita, tá? O Palco Inovação, os 3 dias de conteúdo é 100% gratuito, ele é assinado pela Uni4Life esse ano. E esses eventos que tem aqui, eles são eventos à parte. Então, para esses eventos, sim, tem um valor, né, para se inscrever. E aí vocês podem olhar quais deles, quais as áreas que mais interessam vocês. Aqui para vocês verem o mapa, né, 3D, a gente tem
esse palco grande aqui à direita, que tem 360 lugares, que é onde acontece alguns daqueles eventos, outros vão ser no auditório no mesmo prédio 40, mas num outro andar, né? Em algumas outras salas ou auditórios de prédios ao lado. Tá? E lá bem em cima à esquerda a gente tem ali o palco de inovação com as startups bem ao lado, né? O restante tudo é stand. Esse ano nós também temos uma novidade bem em frente, que é o palco principal, que é o Hospital da Manhã. A gente vai ter um quarto modelo mostrando tendências, tecnologias, né? Esses aqui são os formatos de stands, o espaço startups. Então a gente ainda tem vagas para startups e nós ainda estamos com subsídio do Sebrae. Tá, ainda temos algumas vagas aí para subsídio do Sebrae com o balcão, né? R$ 4.000. Já com a logo entregue, tudo certinho, montadinho, a banqueta, né? 2 entradas, 2 credenciais. Com o subsídio do Sebrae, sai por 2.120, dá para parcelar aí no cartão de crédito várias vezes, então dá para aproveitar aí quem tiver interesse. Depois eu coloco o meu contato ali no chat para vocês me contatar. Bom, tem a Batalha de Startups, mas que infelizmente já acabou as inscrições, né, no domingo, com um chat de 200 mil da Venture. Também temos parceria com a BSS, a Startup Academy também está dando premiação, né? No Palco Inovação também teremos premiação da Startup Academy, né? De cursos. E teremos pitch reverso, as startups que estiverem conosco vão poder apresentar o pitch no palco também. Temos, então, as mentorias coletivas. Esse é o primeiro evento, então, que a gente pensou junto para preparar vocês, mas a gente depois terá uma mentoria exclusiva para quem vai estar na Health Meeting, tá? Bom, o valor que eu falei, e isso aí, esses nossos parceiros, eu fico à disposição aí, espero que vocês estejam conosco. Vai ser um prazer recebê-los. Obrigada, pessoal. Boa, obrigada aí pela introdução, Aline. Eu acho que está se construindo aí, né? Existe um grande movimento no Brasil de reconstrução da indústria da saúde, né? E Isso. tanto empresas grandes quanto pequenas, né? Foi lançado ano passado, né? Dentro do programa Brasil Novo, né? Nova Indústria Brasileira, né? Foi criado um programa exclusivo sobre a questão da indústria de reestruturação da cadeia, né? Da indústria da saúde. E todos nós que fizemos parte desse universo, né? E eu me incluo porque eu, além de ser uma das fundadoras da Startup Academy, eu tenho uma empresa de biotecnologia. A gente sabe o quanto que essa cadeia ela ficou desmontada no Brasil, né? E toda Uhum. vez que a gente vai para o exterior, né, a gente está sempre tendo que buscar ou fornecedores ou parceiros para coisas bem básicas, né? Então, essa toque de hoje ela faz muito sentido e a própria feira, né, o Health Meeting faz muito sentido, porque esse é um movimento que tem que ser organizado. Nós temos que nos tornar visíveis de novo como uma indústria, né, porque tem aí uma enorme oportunidade, especialmente para startups nesse universo da saúde, que é onde vem a inovação com força, né, o novo da indústria da saúde, ele vem também muito através das inovações de startups. A gente viu isso acontecer na Covid e esse evento, essa feira vem com esse intuito, né? Então ela vem no intuito de mostrar o que a gente está fazendo, né? Gerar oportunidades de negócio, né? Aproximar a E dar, cadeia. consi- e dar consistência para a cadeia produtiva, né? Eu acho que isso é extremamente relevante. Então, Perfeito. eu vou passar aí de imediato, então, vou apresentar a Vivi, né? A Viviane é de uma empresa bastante sólida, né, e bastante inovadora. Ela vai falar um pouco sobre a BioSupply também, né? E eu tive a honra em diferentes postos que eu ocupei na minha vida executiva, né, assim, de alguma maneira tangenciar a carreira, né, ou a jornada da BioSupply, né? Eu lembro muito, há cerca de quase 10 anos atrás, o Marcelo fazendo as primeiras inserções, né? O Marcelo é um dos sócios, fazendo as primeiras inserções internacionais, né? O quanto que ele aproveitava qualquer missão que a gente fazia, se fosse de feira,
fosse uma missão de prospecção de tecnologia, o quanto que eles aproveitaram de tudo isso e hoje consolidaram uma empresa que tem uma significância a nível nacional. E a Vivi, a gente tem, assim, eu tenho muita honra de conhecer a Vivi, porque é uma mulher, né? É uma mulher que está fazendo também, né, um processo de sucessão dentro da empresa, né? Então, é o lado novo já da empresa. A Vivi está numa função agora bem especial, que ela vai também falar para vocês, né? A BioSupply abriu uma planta nova no exterior. A Vivi está liderando essa planta, né? Então, a Vivi ela tem uma longa, ela é gerente de assuntos regulatórios, que é um tema que tangencia diretamente a internacionalização, não tem como a gente falar na área da saúde num processo de internacionalização sem a gente falar de regulação, né, Vivi? É a, é Exato. a, é a porta de entrada. E a Vivi também é responsável pela parte de assuntos internacionais da BioSupply. De formação, ela é doutora na área de bioquímica, né? E, obviamente, aí tem uma larga experiência aí nesse contexto de feira. Combinei com a Vivi que a gente vai dividir a nossa conversa assim, em 4 momentos, né? Primeiro momento em que ela vai falar um pouquinho sobre o que é a BioSupply, qual é o momento que ela está vivendo hoje, e depois a gente vai falar dos 3 momentos de participação numa feira, que é o antes da feira, que é o dentro da feira, e o que é o pós-feira, né? Porque a gente muitas vezes se preocupa só com a viagem, né? Ou só com a Aham. participação, né? E uma feira é muito mais do que isso, né? Então, boa noite, Vivi, seja bem-vinda, Boa né? noite, Suzana. Obrigada por ter aceito aí o nosso convite. Nos fale um pouquinho sobre a BioSupply, sobre a jornada dela, o que está fazendo hoje. Então, primeiro eu queria agradecer a Suzana, dizer que é um prazer estar aqui com ela hoje e com todos que estão. A gente está com bastantes participantes aqui, 21 participantes hoje. Agradecer pelo convite e agradecer por lembrar da BioSupply, né? Isso é uma coisa que nos enche de orgulho, porque embora hoje a BioSupply seja uma empresa de 30 anos, ela consegue ainda ser uma empresa inovadora e permear por dentro das startups que estão começando, da parte jovem, que começa uma nova história de indústria dentro da parte médica, tanto no Rio Grande do Sul como no país. Então, isso nos traz muita alegria, tanto para mim quanto para o Marcelo e para todos os sócios que é poder estar junto, né? Se continuar sendo uma empresa que participa, né, dessas ações de inovação. Então, a BioSupply tem 30 anos, que eu estava falando antes. Nós somos uma empresa que está em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, e trabalhamos com instrumentais cirúrgicos, né? Nossa linha, nosso carro-chefe é instrumental para videocirurgia. Deu uma falhadinha no meu vídeo, mas ela vai voltar, tá? Tá bem, mas tá bem. Tá bem. E E há 30 anos a gente começou quase como uma startup, na verdade, né? Numa garagem de uma casa que começou a BioSupply. E todo esse caminho sempre foi focado, que nem tu falou, nas oportunidades. Então, eu acredito muito que o crescimento da BioSupply se deve ao fato de a gente estar sempre olhando para fora. Então, cada feira, cada evento que existia, cada reunião de sociedade, aí a gente vem desde as sociedades de indústria, como a BIMO, como a ABNT, os sócios que fundaram a BioSupply estavam sempre nesse nicho. Então, conhecendo pessoas, fazendo conexões, que eu acho que é uma das grandes coisas que se leva das feiras, né? Além dos negócios que se fecha, muitas vezes em termos financeiros e comerciais, mas principalmente os contatos que se faz na feira, que para mim é a maior riqueza que vem desse tipo de ambiente, né? E nos últimos anos a BioSupply começou o processo de internacionalização, então, dela, começando as primeiras exportações e se estruturando para ter a documentação, a parte regulatória, justamente para poder atender a outros países e outras agências regulatórias que demandam documentação. E nesse ano nós fechamos, então, a compra de uma parte de uma empresa que já era nosso parceiro de muitos anos aqui no Uruguai. Eu estou no Uruguai, na verdade, em Montevidéu. E isso faz parte de todo um plano que a gente tem de estar atuando mais tanto na América Latina, como em 2025 passar a ter uma unidade na Europa. Então, tudo isso vem dessa inovação que a gente tem e de uma coisa muito importante que a Suzana falou desde o início,
que é como essa é uma área, a área da saúde é uma área que tem muita demanda para inovação, novos produtos, novos processos. Então, dentro do Brasil, hoje, a gente tem uma demanda de questão de fornecedores, de matéria-prima e de serviço também. E a gente vê que isso em alguns lugares do mundo também acontece. Por exemplo, a Europa hoje é um continente que precisa de mão de obra, né? Enquanto que no Brasil a gente tem mão de obra sobrando. Então, por que não casar esses dois contextos, né? E tudo isso a gente foi vendo justamente nessas missões que a gente fazia, conversando com fabricantes de outros lugares e vendo possibilidades de negócio, possibilidades de cooperação entre diversas empresas. Hoje a gente tem cooperação com empresas chinesas, empresas alemãs, empresas uruguaias e argentinas que fazem com que essa nossa internacionalização conte com parceiros que foram se juntando na jornada da BioSupply. Eu acho que tu traz, eu acho que aí um primeiro ponto, né, Vivi, quando a gente fala na participação de uma feira, isso tem que atender à estratégia da empresa, né? Na verdade, não é simplesmente uma oportunidade de se ter um stand e se colocar o produto, né? A estratégia da empresa, ela tem que considerar, e isso tem que ser um alvo, né? Seja a partir da necessidade de inovação, seja porque o produto dela é um produto global, né? Mas a estratégia tem que contemplar a internacionalização. Porque não adianta também você ir numa feira internacional se o teu produto é focado para o mercado doméstico. Então, assim, a estratégia da empresa é um passo extremamente importante para a pergunta seguinte, né? Quer dizer, qual é o preparo, né, que a gente tem que ter antes de ir para uma feira? Né? Que tipo de informação, desde coisas assim, da própria estratégia, mas como eu, como um profissional, eu me preparo para extrair o melhor daquela feira, né? Porque esse é o grande normalmente ir numa feira tem investimento. Quanto mais a feira, eu sei que agora, esse ano, tu foste para a China, por exemplo, né? E é um monte de grana que vai, É. né? Então, assim, tu tem que ter um objetivo muito claro, tu tem que ir bem preparada para tirar dali o melhor resultado possível. Exatamente. Eu acho que já entrando na segunda parte de como que a gente se prepara para ir para uma feira, a primeira pergunta que sempre tem que ser feita é qual é o meu objetivo nessa feira? Para a empresa, né? Então, assim, por que que eu estou indo para essa feira e por que esta feira e não outra feira? A gente vai ver que tem hoje uma oferta de algumas feiras e congressos. A BioSupply, para a gente ter uma ideia, hoje ela participa de 60 eventos ao longo do ano, 4 feiras e 38 congressos, né? E por que que a gente escolhe alguns congressos e outros não? E o que que faz a gente decidir para que feira ir? É justamente o que que a gente deseja, qual é o nosso objetivo, o que a gente está buscando no momento. Não adianta a gente, por exemplo, pela primeira vez a BioSupply vai ter um stand sozinha na feira médica desse ano, né? A gente já foi dentro da BIMO, no Pavilhão do Brasil, e esse ano a gente está indo pela primeira vez solo, né? Por que que a gente está fazendo isso nesse momento? Porque eu vou dizer que há 5, há 10 anos atrás, quando começou a conhecer a BioSupply, não fazia sentido a gente ter um stand na médica, porque a gente ia chegar lá, a gente não ia ter documentação, a gente não ia estar no momento de exportar, a gente estava no momento de crescer dentro do mercado nacional. Então, eu acho que essa é a primeira pergunta que quando se vai numa feira, quando se vê um investimento de um stand, que é significativo, né? Por que eu quero ir nessa feira? E aí, qual é o nicho de negócio que a empresa tá dentro? Então, assim, algumas empresas, elas vão se dar muito melhor indo num congresso de uma especialidade, por exemplo, se é um produto muito específico. Não sei, é um produto super específico para urologia. Bom, então vai no congresso da Sociedade Brasileira de Urologia, que talvez isso tenha mais sentido naquele momento. Ou não, eu quero divulgar a marca, a empresa como um todo. Bom, então vamos a feiras maiores, como a Feira Hospitalar, por exemplo, que são feiras muito mais corporativas, digamos, do que feiras efetivamente comerciais. Então, eu acho que entender qual é o momento que a empresa está e o objetivo dela ir para uma feira ou outra, eu acho que é o passo número 1 da entrada de quando começa a se preparar para a feira. E essa questão, assim, né, é uma questão bem mais técnica, né, dentro dessa etapa 1, né, Vivi? A importância, por exemplo, de tu conhecer um pouquinho
sobre regulamento técnico do país que tu está indo na feira, né? Se tu está indo para uma feira europeia, por exemplo, e teu produto é um produto, sei lá, de instrumentação cirúrgica, que tipo de regramento está lá? Isso é importante, é relevante, faz a diferença você ir muito municiado nisso? Faz a diferença. Eu acho que, assim, o primeiro ponto seria ver a feira, pesquisar sobre a feira que está se propondo aí e ver quem são os expositores que vão estar lá. E aí, se aquilo faz sentido para a tua empresa, para ti, enfim, ver o que requer, né? Por exemplo, eu vou ir para uma feira no Peru. Como é que eu vendo meu produto no Peru? Meu produto tem regulamentação no Peru? Não tem. Porque as pessoas vão chegar para conversar contigo e aí talvez trave já uma negociação de cara, né? Eu já fui em muitas feiras fora do Brasil que eu chego para sentar com o fornecedor e quando eu falo que eu sou do Brasil, muitos já diziam assim, não, o Brasil eu não quero, que a Anvisa é muito difícil, eu não tenho documentação, e aí já termina a conversa nesse momento. Claro, eles estão indo numa feira internacional que vão ter vários clientes. Agora, quando a gente vai, a gente não pode chegar lá e dizer, não, eu só quero vender no Brasil. Bom, então tu está na feira errada, né? Então, assim, não precisa ter todo o conhecimento, eu não digo nem muitas vezes ter já o registro no tal país, porque tu está indo justamente para encontrar os parceiros que vão levar o teu produto para lá. Mas tu ter um entendimento, né, de como que funciona, se o teu país, por exemplo, tem acordo comercial com o outro, né? Isso faz muito sentido aqui, no Mercosul, por exemplo, né? Então eu sei que eu exportando do Uruguai para o Brasil ou do Brasil para o Uruguai, eu tenho benefícios. E isso a gente estuda antes de ir, né? Esses acordos econômicos que existem entre alguns países. E isso tu já leva para uma negociação comercial, tu já leva como uma vantagem que tu tem para um país ou outro, porque tu fez o tema de casa antes de ir para a feira, né? Que é ver o que um país ou outro vai te oferecer conforme o teu produto. Como é que funcionam os canais de distribuição, por exemplo? Exatamente. Se eu preciso ter, alguns países a gente vai precisar ter um distribuidor naquele país, que é o caso do Brasil, por exemplo, né? Se eu quero vender um produto de outro país dentro do Brasil, eu preciso ter, o registro vai estar no CNPJ de uma empresa brasileira. Mas existem alguns países que não, que eu não preciso ter, então, um distribuidor, uma empresa daquele país. Então, isso estudar antes para ver como que isso funciona e se eu preciso ter, por exemplo, um certificado de livre comércio para aquele país, que é uma documentação que alguns países exigem, se eu preciso ter uma única empresa distribuidora, ou se eu posso ter vários distribuidores dentro daquele país, isso tudo começa antes, no pré-feira, digamos, o pré-feira estratégico, né? E aí depois a gente vai ter o pré-feira ocupação, de operação, né? Então, que é aquela questão, passagem, stand, hospedagem, todas essas coisas que é o que as pessoas muitas vezes focam muito, mas deixam um pouco a desejar na outra parte, né? Que é já chegar lá munido de informações, né? Daqui a pouco, qual produto eu vou levar, né? Eu não consigo, daqui a pouco, se é uma empresa que tem muitos produtos, eu não consigo levar todos os produtos numa viagem internacional, E mas eu como vou. levar, né? De repente, tu tem que enviar como amostra, Tem né? que pedir uma autorização, né? Tem A uma gente série. A gente vê aqui muito na hospitalar, né? Alguns fornecedores estrangeiros que vêm para o hospitalar, não tem registro no Brasil, não pedem autorização para expor, e aí acaba, em alguns momentos, a vigilância sanitária batendo na feira hospitalar e recolhendo produtos, né, que estão irregulares. Então, isso faz todo o sentido quando a gente fala de uma área, do negócio que é regulamentado. Cada país vai ter as suas normas. Então, se informar disso antes. Muitas vezes, quem está organizando a feira dar essa informação para a gente, então consultar como eu faço para levar os produtos, tem que pedir uma autorização prévia, não tenho, como é que eu faço isso? Mando como amostra, exporto. Então, isso tudo começa no pré-feira, e aí, como eu ia dizendo, eu não consigo levar daqui a pouco 10 produtos. Então, eu foco no produto que eu quero trabalhar nessa feira, que eu entendo, por exemplo, que é um produto interessante para aquele mercado que a gente está indo. E aí levo ele, exponho ele porque assim, vão ser muitos estandes, muitas vezes, né? E aí as pessoas passam e é tanta coisa quando tu tá visitando uma feira grande que tu já não consegue mais
discernir muito bem, tudo muito do mesmo. Então, se tu tem um produto que é o teu produto chefe, que é um produto que tu investiu em inovação, em tecnologia, ele tem uma vantagem competitiva, prioriza esse produto, expõe, mostra esse produto bem na frente, porque é isso que vai trazer, vai fazer com que as pessoas parem no teu stand para olhar e que vai trazer o retorno que tu está esperando, né? Então, focar no que tu tem de diferente, no que tu tem de interessante para oferecer dentro daquela feira. E daí tu já entrou na segunda questão, né? Assim, e durante a feira, Vivi, né? O que que é uma boa prática durante a feira, né? O que que é importante, né? Você já colocou aí um aspecto, né? Assim, o aspecto de o que que tu leva e como é que tu puxa esse teu carro-chefe. Que mais coisas a gente pode pensar assim como extremamente relevantes, assim, que a gente tem que aproveitar e não deixar de fazer durante a feira? Eu acho que esse é o mais importante da feira, que nem eu comentei no início da trajetória da Biosupply, talvez o que a gente teve de mais importante como resultado e sucesso nas feiras que a gente participou, muito mais do que os negócios que a gente efetivamente fechou e vendeu, foram os contatos que a gente fez nas feiras. Então, assim, fundamental ter um preparo de como que tu vai coletar as informações das pessoas que vão visitar o teu estande, porque daí isso vai te servir para o pós-feira, né? Mas como que eu vou guardar essas informações? Então, vai passar muita gente, vai deixar cartão. Daqui a pouco eu já não sei mais quem era essa pessoa, porque eu falei com 200 pessoas num dia. Então, criar uma forma de organizar esses contatos, porque essa vai ser a maior riqueza que tu vai trazer da feira, né? São os contatos que daqui a pouco não vai ser um negócio que tu vai fechar ali naquele momento, mas são contatos que ao longo do tempo vão ser muito importantes na trajetória da empresa. E aí tem várias formas de fazer isso. Tem os caderninhos, né? Que muitas pessoas têm, levam um caderninho que grampeia o cartão de visita da pessoa que visitou e escreve ali alguma coisa. Algumas feiras hoje oferecem a questão de bipar, né? Bipar o crachá de quem visitou e aí já carrega as informações ali para dentro. E isso é interessante de quando está se preparando para ir para a feira, ver se a feira oferece esse tipo de serviço ou como que vai ser essa coleta de informação. E ao mesmo tempo que a gente quer ter o contato de quem está nos visitando, a gente quer que as pessoas levem o nosso contato, né? Então, como que isso vai ser feito? Eu vou ter um monte de catálogo físico, que é uma coisa que está diminuindo cada vez mais, porque trazer da China, por exemplo, uma caixa cheia de catálogo é muito complicado. Então, pensar como que as pessoas vão levar o teu contato e o contato da tua empresa. Tá? Hoje a gente trabalha muito em Dumbbell Supply com a questão do QR Code, então que a gente deixa para escanear e ali já baixam todos os nossos catálogos atualizados e aí a gente consegue também para cada feira atualizar esse link para ter, por exemplo, catálogo em inglês, catálogo em espanhol, catálogo em português, conforme a feira que a gente está indo. Então, acho que isso é uma grande sacada porque não tem custo, então eu não preciso mais imprimir, carregar um monte de caixa com um monte de catálogo para uma feira. Então eu consigo fazer isso praticamente de graça. E aí eu coloco ali todos os catálogos, ou também um QR Code que já leve para um WhatsApp corporativo, e aí já faça uma ligação, porque essa pessoa, quando escanear esse código, ela já é encaminhada para um WhatsApp e já recebe uma mensagem tua e tu também já recebeu o contato dessa pessoa. Então, isso é fundamental, pensar como que esse mar de informações, esse monte de contatos que vão ser feitos na feira, vão ficar registrados e vão ser úteis para a parte pós-feira, tá? Então, pensar muito nisso de como vai ser feito, porque às vezes a empresa não tem um cartão de visita, não tem um contato, é complicado, né? E ainda voltando para essa parte tecnológica, a questão que agora a gente está misturando um pouco as fases, né? O pré-feira, é como divulgar que vai estar na feira, né? Isso é uma coisa importante, porque algumas pessoas já têm seus clientes, e a feira é um momento que tu consegue te conectar com pessoas que já compraram de ti, ou que já entraram em contato, e tu consegue ver essas pessoas. Durante a pandemia, a falta que isso fez para toda a indústria, principalmente para a área médica, foi incrível, porque a gente não conseguia ter contato com as pessoas, nem com os fornecedores, nem com os clientes.
E a volta das feiras foi muito importante para isso, porque a gente conseguia ver de novo as pessoas, sentar numa mesa, discutir, pegar o produto na mão, ver como é que funciona. Então, eu diria que ter um embasamento de marketing digital pré-feira e durante a feira é muito importante, né? Então, muitas pessoas colocam na rede social da empresa, estaremos na feira tal. Mas acontece que o teu cliente muitas vezes não até te segue na rede social, mas o algoritmo não mostra, ou tu posta num feed que ficou 24 horas e a pessoa não viu. Então, é importante ainda informar por e-mail onde tu vai estar, botar o número do teu stand, que tu vai estar participando daquela feira. E Tipo aí um convite, manda um um convite. convite, mandar um convite mesmo. E para pessoa, para clientes ou para coisas muito estratégicas, tentar agendar um horário, né? Então, tu vai estar na feira, vamos marcar, porque isso, por mais que não seja assim, o brasileiro não é muito bom nessas coisas de marcar o horário e ir na feira, mas assim, isso ajuda a organização. Então, aí começar a montar uma agenda de aonde tu vai estar, quais vão ser os clientes que vão te visitar e organizar isso faz com que a feira flua de uma maneira melhor para todo mundo, para quem está visitando e para quem está expondo, né? Então, esse seria um pré-feira, um marketing pré-feira digital, que já se conecta com a parte de coletar as informações de quem está visitando o stand, de divulgar que se está na feira, de divulgar os produtos utilizando toda essa parte de marketing digital que eu acho muito importante, que hoje auxilia muito nas feiras. Eu participei de várias médicas, várias hospitalares, né? E uma das coisas que eu acho que sempre foi bem relevante, assim, porque de uma reunião, quando alguém senta para conversar contigo no teu stand, né, existe um interesse ali manifesto, né? Existe um tempo dedicado. Então, assim, é uma boa prática, né? Tu falaste assim, a história do caderninho, ele parece ser uma coisa velha, mas ele tem uma importância estratégica tremenda, porque assim, eu me lembro quanto que isso é importante de tu poder anotar ali assim, falei com ele sobre isso, fiquei de enviar tal coisa. Porque é como tu falaste, vão passar um monte de gente, depois tu já não lembra mais o que tu assumiu, o que é o interesse específico, né? E isso faz um vínculo direto com o pós-feira, que é aonde daí que você vai, porque dificilmente, né, Vivi, tu faz um negócio direto na feira, né? Mas eu queria, antes de passar no pós-feira, eu também queria, assim, tu falaste, assim, dos contatos estratégicos, mas também eu acho que uma feira também, ela serve muito para a gente prospectar novas tecnologias, né? Então, Uhum. assim, me parece que a BioSupply também teve sempre uma boa prática de, além de ela ser receptiva, né, no aspecto de, ok, bem preparada e tudo, mas também sempre se tomou um tempo para ir visitar, olhar o que a concorrência está fazendo, onde é que tem um novo fornecedor. Tem que ter um tempo para isso na feira? Tem que ter um tempo para isso na feira, e isso vai justamente a uma questão prática de organização pré-feira e dentro da feira, que é o número de pessoas que tem que estar no stand, né? Claro que tu é sozinho, não tem como tu fazer, tu só tem que estar tu na feira. Bom, vai com o que tu tem. Mas, assim, é importante ter pelo menos duas pessoas, por menor que seja o stand, para que tu consiga uma pessoa fazer justamente isso, visitar a feira, enquanto a outra está no stand, trocar de lugar, poder sair. Outra coisa que é engraçado, mas eu digo, né? Não é legal comer, né? Tá comendo, almoçando ali, é corrido, mas aí chega alguém para conversar contigo, para te receber, no momento que a pessoa que a gente falou, ela está demonstrando um interesse pela tua empresa, pelo teu produto, e tu tá comendo, não consegue atender aquela pessoa de uma maneira agradável, digamos assim. Então, eu sempre recomendo que não se coma, né? No stand, que saia para fazer, para comer quando precisa. Então, por isso que é interessante pelo menos duas pessoas para que exista esse turno, E digamos. também pode acontecer assim, né, Vivi? Tá, ok, nós estamos falando aqui de muitas startups, dificilmente tu consegue ir com duas pessoas, mas daí a gente tem uma carta na manga. Via de regra, nos estandes coletivos, né, quando a gente vai, tem as recepcionistas.
Uma boa prática é tu treinar a recepcionista, pelo menos para o atendimento básico do teu produto. Que daí, mesmo que tu queira dar uma escapada de um turno para conhecer uma parte lá da feira que tu quer prospectar, né? Ela te dá uma cobertura, né? Então, assim, é bem importante. A recepcionista não é para tu bater papo, para só levar o cafezinho para ti lá na hora. Elas são pessoas que têm, via de regra, elas falam mais de um idioma, né? Elas são preparadas ali. Você pode preparar elas também para o seu serviço, né? Exato, e daí a importância de ter um material que seja autoexplicativo, o QR Code para baixar a informação, ou ali o cartão de visita que a recepcionista possa entregar, essa pessoa não tá, mas aqui tá o contato, tu consegue. Então, isso que eu digo de ter alguém, né? Daqui a pouco não é um colega dentro da empresa, mas assim, alguém que possa, até às vezes, o vizinho do estande do lado, né? Faz isso muito bem. Ah, eu quero dar uma olhadinha na feira. Vai lá e o outro segura as pontas ali, digamos, enquanto essa pessoa não tá, para não deixar o estande completamente sozinho. Mas a visita da feira ela é muito rica, porque aí tu sai, e aí é importante também no pré-feira tu ver quem vai estar expondo e já marcar ali os que tu precisa visitar, porque aí quando tu tem um momento, tu sai do teu stand, vai e visita quem tu precisa, e muitas vezes é a oportunidade de tu dizer, eu tô aqui, né? Aqui tá o meu stand, me visita depois. E essa pessoa vai até o teu stand. Então, isso é onde começam as trocas mais importantes, porque tu consegue tanto ir ver as novidades, tu pode ir numa empresa muito grande, uma feira que tem um grande player daquela área, tu vai lá e vê o que tá saindo de novidade, né, que é muito informativo, mas tu também tem alguns que estão expondo que tu quer aproximar a tua empresa, oferecer o teu serviço, tu pode ir lá e aí tu ainda diz, eu estou expondo, esse aqui é o meu stand, convida essa pessoa para ir ver o teu produto, que também é uma coisa muito legal de se fazer dentro da feira. Então, estudar antes quem vai estar expondo e quem pode agregar pessoas que são empresas que são estratégicas para o teu negócio, tu já tomar nota disso e criar esse roteirinho de um turno no início do dia, às vezes que não tem tanto movimento na feira, as pessoas costumam transitar nos estandes. Alguns dos expositores a gente costuma fazer na feira hospitalar, por exemplo, ir mais cedo, né? Porque o expositor pode entrar antes da feira abrir, às vezes. Então a gente chega mais cedo, uma horinha antes, e consegue dar uma volta na feira e já começar a conversar com as pessoas antes que venha todo o público. Então, isso também é uma dica interessante. O que não pode acontecer, né? E eu já vi acontecer, Vivi, é assim, ó. Tu sabe que está lá o logo da empresa e a criatura abandonou o estande e está pela feira, né? Daí vem alguém interessado, viu aquilo ali ou deixou um prospecto ali da empresa e tu não sabe que resposta dar, né? Então, assim, ir participar de uma feira, né, é expor o seu negócio, é expor a sua empresa ao mercado. Então, tem uma questão de responsabilidade bastante grande, de presença, de como é que tu chega com os materiais, né, para essa feira, de preferência estar com o teu cartão, nem que seja de um lado em português, outro lado em inglês. Inglês sempre é uma língua universal, né, que é bom, né? Você sempre chegar, né, com o teu material preparado para isso e tá lá, né? Ou você tá, ou a recepcionista estão lá porque a tua empresa está naquele espaço, né? Eu acho que isso é sempre assim, é uma boa prática e é respeituoso também, né? Porque as grandes, todas as feiras, né, Vivi, elas fazem catálogos, né, de expositores, né? Então, assim, muita gente vai, e eu já fui em feira, toda vez que sai, por exemplo, lá da feira sai lá, quem é que são as empresas participantes, tu pode fazer isso que tu disse, direcionar tuas visitas, mandar um convite, tu faz todo esse trabalho antes a partir do catálogo de expositores, né? Então, se teu nome está lá, né, potencialmente alguém pode te procurar, né? Então, é respeituoso, né, a poder estar, né, bem representado na feira. E o pós? O pós-feira, às vezes, ele é o mais importante do que a feira. E aí é complicado, porque assim, a gente volta de uma feira, muitas vezes aí de uma semana, ou quem vai, por exemplo, para a médica,
e acaba tendo um tempo maior de viagem e tudo, e quando tu volta, tu vai ter toda a tua demanda, né, do teu dia a dia que vai estar ali, e tu vai ter uma demanda da feira. Então, por isso que é tão importante a coleta de dados, ela ser bem feita, porque isso vai facilitar o teu pós-feira. Tu vai já, quem falou, tu já vai saber, fiquei de mandar amostra, fiquei de mandar documento tal, vou entrar em contato. E aí, esse pós-feira, ele, assim como uma boa prática é fazer o convite de ir no stand, é uma boa prática mandar uma mensagem de agradecimento, né? Eu acho isso uma coisa de uma delicadeza muito grande, porque ao mesmo tempo que passa um monte de pessoas pelo teu stand, as pessoas que visitaram várias empresas, né? E elas também voltaram para o seu trabalho cheios de demanda. E aí, quando tu recebe um e-mail de agradecimento, obrigada por ter me visitado o meu stand na feira, mesmo que assim não tenha alguma coisa que tu ficou de mandar para essa pessoa, mas esse e-mail de agradecimento, ou essa mensagem de agradecimento, eu acho ela tão elegante e tão importante, porque ela reacende aquilo. Então, aquele interesse que fez com que tu parasse num stand para visitar, deixasse o teu contato, foi um tempo que tu te doou para aquela empresa, e quando tu voltar, tu recebeu um e-mail de agradecimento, ele começa a criar essas pequenas conexões, que são coisas muito sutis que depois vão fazendo muita diferença ao longo da trajetória de uma empresa, que parece assim, é tão pouquinho, mas depois no outro ano tu encontra aquela pessoa de novo, e tu vai numa outra feira, ele tá lá, daí ele tá com um stand, tu tá visitando. E isso vai criando essa sutileza, sabe? Essa delicadeza que tem entre as relações comerciais, mas que começa a se tornar até de amizade ao longo do tempo. E vai criando uma reputação para a empresa, né? Porque o nome da empresa passa a ser lembrado também, né? Exatamente. Tu passa a ser lembrado como aquela empresa que se preocupou, como uma empresa atenciosa com quem visitou, sabe? E aí tu pensa, não, se eles são atenciosos assim com quem visitou na feira, como eles devem ser atenciosos com o cliente, como eles devem ser atenciosos com o produto. Então, isso começa a passar essa dedicação e esses cuidados que, principalmente na área da saúde, são importantes para o produto e para os negócios, né? Vivi, me fala um pouquinho assim, e o que que vocês já participaram de um monte de feiras? Eu conheço alguns exemplos do que resultou, né? Vocês fizeram parcerias tecnológicas, vocês fizeram, é, abriram mercados de exportação. Fala alguns exemplos assim de o que isso rendeu para a BioSupply, fora o processo normal, vamos dizer assim, de comercial. Bom, rendeu muita coisa, né? Eu não estava na primeira hospitalar da BioSupply, né? Primeira feira hospitalar, que a BioSupply participou. Se eu não me engano, foi em 2007. A gente ainda não tinha registro na Anvisa de todos os produtos, então tinha que pedir autorização. Muitos produtos eram o protótipo, né? O primeiro produto usinado. Então, eles levavam os produtos para expor. No fim do dia, eles tinham que recolher todos os produtos, porque eles não podiam deixar o luxo de um produto sumir, por exemplo. Então, recolhia toda a banquinha e ia para. E voltava para o hotel, no outro dia armava a banquinha de novo. E isso, ao longo do tempo, a gente chegar agora na última hospitalar, que a gente tinha um stand com mais de 30 vendedores trabalhando no stand, mostra essa trajetória que a BioSupply teve e que quem está indo hoje ali na banquinha da startup com o seu produto que leva, demonstra, leva de novo, pede para o companheiro do lado cuidar o stand enquanto vai no banheiro. Isso é o começo, né? Então, a gente não pode pensar que isso é menos, isso é o início, né? Então, a BioSupply, dentro disso, nós hoje nós temos mais de 10 fornecedores estrangeiros que praticamente todos vieram de feiras, né? Então, tem a primeira vez que eu fui para a China foi em 2016, e aí eu tenho hoje fornecedores que começaram lá, de produtos que hoje representam até 30% do nosso faturamento, né? Que componentes que a gente importou representam 30% do nosso faturamento hoje. Então, a gente começou indo visitando, indo na fábrica, né? Isso é interessante quando a gente viaja, muitas vezes cria a oportunidade de visitar a fábrica. E isso também é legal quando tu tem uma feira
e tu oferece a pessoa para ir visitar a tua empresa depois da feira. Se tu está na tua cidade, por exemplo, agora em Porto Alegre, tem alguém, vai visitar o meu laboratório, vem conhecer a minha empresa. E daí surgiram várias parcerias. Tem um produto muito interessante que a gente conheceu numa feira. Na China é muito comum, algumas empresas não conseguem expor na feira. E aí eles ficam nos corredores com o catálogo e vão entregando o catálogo. E aquilo ali é um monte de gente, assim, mas de uma dessas surgiu hoje um fornecedor que trabalha com silicone médico, que faz algumas peças de silicone hoje que a Biosupply trabalha, drenos de silicone, etc. Surgiu num corredor de uma feira na China. Então, parando e conversando e vendo o que aquele produto tinha. E aí a gente foi visitar a fábrica, viu que era uma fábrica que existia de fato, que tinha qualidade, que tinha certificação e virou nosso fornecedor. Então, isso é uma coisa muito curiosa, porque geralmente a gente pensa que aquelas pessoas que estão no corredor distribuindo panfleto, né, não vão gerar negócio, mas é que nem eu falo, tudo são contatos que tu vai fazendo, tu vai conhecendo uma pessoa ou outra, né? Agora, semana que vem eu vou para a China, e aí a gente teve uma reunião com um fornecedor específico, e aí esse fornecedor falou assim para mim: tu já esteve na China? Eu falei, já. Ele é porque há 10 anos atrás eu levei uma menina da Biosupply para o aeroporto. E era eu. Olha só. Então, assim, e ele trabalhava numa outra empresa, enfim, ele virou o diretor de uma outra empresa que a gente vai visitar na próxima semana. Então, como essas pequenas delicadezas que vão acontecendo, essa educação, essa cordialidade, que eu acho que são uma das coisas que é uma boa prática para a vida, mas que vão fazendo diferença ao longo do tempo. Então, todas essas histórias que vão se formando, né? Desde o momento em que a gente não tinha registro, tinha que pedir autorização para expor, carregava as coisas numa mochila, abria de novo, levava um computador que era de um dos sócios, o computador pessoal, para trabalhar na feira. Como isso ao longo do tempo foi mudando e foi agregando, foi trazendo novas pessoas, novos trabalhos, então novos negócios que se gerou justamente disso, sabe? E, É. e hoje, quando a gente vai visitar uma feira, por exemplo, ver a inovação, né? Então, foi muito bonito na Feira Médica. Eu estava com o seu Ivan, que é um dos sócios da Biosupply, e a gente foi num stand que estava expondo uma nova tecnologia 3D para cirurgia por vídeo, né? E aí colocava os óculos assim e via. E o seu Ivan é uma das pessoas que iniciou a produção de laparoscopia no Brasil, né? Fez a primeira pinça laparoscópica do Brasil na década de 90. E aí eu com ele, com óculos 3D, assim, e o seu Ivan fala: nossa, é como tá dentro da cavidade abdominal. Então, como é rico isso, como é rico por exemplo, a Biosupply não tem a pretensão de ter uma câmera 3D, né? Mas isso faz parte do que a gente vive, faz parte de onde um dia a gente vai chegar. Os nossos instrumentais, quem sabe, vão ser usados com essa nova tecnologia. Então, abrir os olhos não só para aquilo que é o foco da tua empresa, mas para o que está acontecendo no ramo Futuro, né? da saúde. O futuro do teu negócio, né? O futuro do... Exatamente. Como que vai funcionar, como que vai ser a telemedicina, então, e poder ver essas coisas. Eu acho que essa é uma grande riqueza das feiras, né? Que tanto quem expõe como quem visita, separar ali um espaço para ver coisas que não necessariamente são do teu negócio mesmo, mas que é o que vai acontecer. Como é que vai ser o hospital daqui a 10 anos? Via de regra, as feiras especializadas, elas têm áreas de inovação tecnológica, né? Cada vez mais. E muitas têm até uma área chamada de trends, né? Que eles colocam assim, onde está a coisa bem prospectiva, né? E que é muito interessante, porque também hoje o que a gente percebe muito é no setor da saúde, que é a rapidez com que a tecnologia é incorporada, né? Eu mesmo, né? Tu conhece, né? Tu conhece a minha empresa, né? A Bioseis, a gente faz point of care, né? Aquela analogia às tirinhas, né? E ao sistema de medição de glicose. Antes da pandemia, você falar sobre point of care era uma coisa meio que
complexa, tanto para um médico quanto muito mais para uma enfermeira, por exemplo, dentro de um hospital. Com a pandemia, o point of care foi aquilo que deu o boom do diagnóstico. Então, hoje no nosso mercado, ele é muito mais fácil de tu tangibilizar como negócio, né? E ofertar isso no mercado, né? Então, acho que, assim, dessa nossa conversa toda, né, Vivi, eu acho que fica, assim, algumas grandes mensagens, né? Eu acho que, assim, primeiro que eu acho que, assim, tem um tema de casa extremamente importante a ser feito, que é esse fit entre a estratégia, né, e o que eu vou fazer dentro de uma feira para tirar dela o melhor dela, né, seja a partir da preparo antes, o durante, o depois, né. Acho que esse é um ponto. O outro ponto é assim, de qualquer maneira, sempre uma participação internacional, ela é perpassada sobre a questão regulatória, né, na questão Sempre. da saúde. Ela é um tema absolutamente estratégico, né, para você fazer negócios, ter conversa, ter diálogo, inclusive, né? A questão assim dos aspectos regulatórios, né? Eles são um componente extremamente relevante nisso tudo, né? E eu acho que o terceiro ponto assim que tu colocaste muito bem é essa assim, feiras também são uma janela de futuro do teu negócio, né? Então, como a gente olhar essa janela e trazer isso para dentro do negócio, né? Mesmo que seja no médio ou no longo prazo, mas ter a percepção de que o teu negócio é um negócio que está em movimento, que ele não está parado, e a indústria da saúde, ela é uma indústria que embarca muita inovação e que tu tem que acompanhar essa inovação. É isso? Exatamente. É isso. Tem uma frase do Marcelo, que é o CEO da Biosupply, que eu acho muito boa sobre feiras, porque às vezes a gente vai em feiras e todo mundo, como é que estava a feira? E aí algumas pessoas falam, estava mais ou menos, tava... E o Marcelo fala uma coisa que é muito verdade. Quem faz a feira somos nós. Então a feira não é ruim ou ela não é boa. É tu que vai fazer aquela feira ser sempre uma feira boa. Então, tu vai ter um objetivo que tu trabalhou, tu foi por aquela feira por um objetivo, enfim, tu criou uma estratégia para ela, mas daqui a pouco aquela estratégia, quando tu chegou, não era exatamente o que tu pensava, mas abria a tua mente para o que está acontecendo na feira. Então, a feira ela nunca vai ser ruim, se tu estiver disposto e aberto a trabalhar na feira, tanto no antes, durante ou depois, ela vai te gerar resultado sempre. Muito bom. Nossa, Vivi, foi uma aula, né? Foi uma Foi aula. muito bom conversar, é muito bom relembrar, né? Isso faz fazer um exercício de relembrar como era e aonde a gente chegou e para onde a gente está indo, é muito legal. Porque é muito legal, né, Vivi? Porque assim, falar no movimento de participar em feiras, o processo de internacionalização, uma coisa é no conceito, outra coisa é quem fez e aprendeu, né, e faz isso acontecer, né? Então, assim, nossa, eu te super agradeço assim a tua participação. Eu acho que foi maravilhosa. Eu acho que todo mundo conseguiu ter uma percepção muito clara, né, da trajetória que vocês fizeram, né, de onde vocês chegaram. Tu mesmo citaste, né? Hoje a gente ainda se conversou ali. A Vivi está morando agora, está meio a meio no Brasil, Meio a né? meio. Está morando em Montevidéu, porque em função da fábrica nova, né, da Biosupply lá, que é um baita passo, né, bem relevante, né? Então, assim, te super agradeço de novo a parceria, né? Foi ótimo mesmo, né? E eu acho que todo mundo, a partir assim, das palavras da Vivi, eu acho que também eu acho que dá para a gente dizer que iluminou muito mais o quanto que o Health Meeting pode oportunizar para todos, né, que vão estar presentes, né? Inclusive, a Biosupply vai estar presente lá, Eita, então é eita. uma oportunidade para quem tiver conhecer, ir lá visitar o nosso stand, conversar com o pessoal, vai ser super bem-vindo. Ah, que ótimo. Olha só, que 10 mesmo. Então, assim, acho que é uma bela ilustração do que vocês podem, né, e devem, né, fazer com relação a uma feira como a Health Meeting, né? Eu acho que está se construindo aí na segunda edição
uma feira importante, né, um espaço importante, né, de internacionalização, de fazer negócios, de conhecimento aí para todos vocês. Obrigada, Vivi, obrigada, Aline, obrigada pela oportunidade da Startup Academy estar podendo levar para vocês esse conteúdo e estamos aí disponíveis aí para outras conversas sobre esse tema tão relevante que é de negócios, né? Feira de negócios e negócios internacionais. Tenham todos aí uma boa noite. Obrigada, Suzana. Boa noite. Visitem nosso estande na Health Meeting. Obrigada, pessoal. Boa noite e até lá. Guardo vocês na Health Meeting.